vou ter que trazer para vocês. Durante uma entrevista à TV Record, o presidente Luiz Inácio disse que o governo já começou a reconstruir 186 milhões de casas que estavam com as obras paradas. É isso mesmo, 186 milhões de casas. Abro aspas, estamos lançando mais 2 milhões de casas nesses próximos 3 anos. E já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que encontramos paralisadas. Fecho aspas, disse o presidente. Quero trazer primeiramente para o comentário. Cara, peraí, deixa eu só limpar aqui, porque, pô, 203 milhões pra cima, tipo, cara, todo mundo vai ter lugar pra morar, que massa. Eduardo Campopiano, travo você para o comentário. Vai ser fenomenal, Anselmo. A gente vai poder finalmente ver o fim do MTST, do MST. Vai acabar os moradores de rua. Eles não falam que a população... eles não falam que a população trans é tão marginalizada nas ruas. Finalmente os trans vão poder sair das ruas, gente. Olha que coisa linda. Finalmente. Não, e essas são só as que estavam paradas. Vai ter Tem muitas outras para serem construídas. Vai ser realmente um grande avanço para o país. Agora, ai, gente, não. É difícil, né? O cara tirou o país da fome, agora ele vai trazer moradia para todas as pessoas. Graças a Deus vai acabar com essa história de invasão de terra. É propriedade para todo mundo, né? Propriedade. Mas, enfim, é Lula sendo Lula. É até clichê falar desse vídeo, mas é um clássico. Aquele vídeo dele mesmo, bem antigo. Dele falando, eu saía falando um monte de número mesmo. Era bonito lá fora dizer, o Brasil tem não sei quantas milhões de crianças de rua. Então eu acho que ele realmente levou essa filosofia para ele pro resto da vida, né? E ele tá espalhando essa filosofia pra galera dele. Eu acho que todo mundo aqui lembra da Marina falando dos 130 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Agora, números reais costumam ser ignorados. Por exemplo, quase 50% da população brasileira não tem saneamento básico completo em casa. E eu não vejo nenhuma grande obra de infraestrutura sendo iniciada pelo governo para mudar essa situação, né? Até agora, na verdade, nenhuma grande obra de infraestrutura foi iniciada, independente de qual seja a área de atuação dessa obra. Nenhuma foi iniciada. Então, é só a mania do PT de sair falando um monte de número mesmo, porque o que acontece? As pessoas que gostam dele, os petistas, os jornalistas nível Miriam Leitão, essa galera aí bem de esquerda mesmo, nenhum deles, e principalmente a grande massa petista, não vão parar para ir consultar os números. Porque é aquela, se o Lula falou, e eu gosto do Lula, então deve estar certo. Vou repetir. Vou dizer que o Lula construiu 186 milhões de casas para o Brasil, né? Vou dizer que o Lula tirou o Brasil da fome. Esses dias eu vi um rapaz dizendo que o Lula foi preso por causa de uma kitnet. Por quê? Porque o próprio Lula já falou isso. Que foi preso por causa de uma kitnet. Que não fez nada, né? Então as pessoas normais, a galera mais da massa, que não tá ligada tanto assim em política, vai olhar isso, vai pensar, tá, se papai Lula disse, então é verdade. E com o tempo é aquela história, uma mentira contada muitas vezes vira verdade. E aí vai passando o tempo, fica tanta gente repetindo isso, que quem vai chegando depois cai num cenário onde essa mentira já é tida como verdade oficial. E aí é assim que aos poucos eles vão reescrevendo a história. E o Lula deixa de ser o cara que desviou trilhões de dinheiro do Brasil e que causou a morte de um monte de gente em fila de hospital ou por problemas de infraestrutura e se torna um herói da nação que construiu 186 milhões de casas e que tirou o Brasil do mapa da fome. Obrigado, Eduardo. 186, mas tem mais 2 milhões que ele tá arrumando, né? Mais 2 milhões de casas nesses próximos 3 meses. Mas eu quero mandar um abraço rapidinho, um superchat que nós recebemos do Alexandre Moraes. Ué? Quem? Não sei se o nome do usuário é esse mesmo, mas... Ele tem um telespectador especial. Ele diz assim... Depois eu vou trazer essa pergunta, mas ele diz Manda será que a taxa de internet foi factoide para tirar o foco do Barroso?
Beijo do Xandão. Eu vou mandar um abraço pro Xandão aí, vou falar assim mesmo. Vai lá, Adriles, com você. Olha, seria fácil para mim, para eu dizer que o Lula tá gagá. Que ele mente porque ele não tem mais percepção da realidade. Eu acho que não. Eu acho que ele tem muita percepção da realidade. E eu acho que ele mente com total cálculo, com total projeção do que ele está fazendo. Ele mente tanto, e ele já disse, já admitiu que mentia quando ele dizia que tinha 30 milhões de crianças de rua, e ria, e sorria, falava isso para todo mundo, e todo mundo acreditava, alguém me contestava, mas era baixinho, a Marina Silva falou que tem 100 milhões passando fome, o Lula diz que eventualmente tem 186 milhões de casos, ele percebe que isso cola. Por quê? Primeiro, você não tem uma grande mídia que vai contestá-lo, você não tem uma grande mídia que vai refutá-lo, você tem um judiciário que o elegeu, ele diz que foi condenado injustamente, com 3 instâncias, com uma dezena de juízes, o próprio STF, que depois o descondenou. Então ele não tem nenhum tipo de apreço pela realidade. Por quê? Quem molda a realidade do Lula é ele. E não é só ele que é maluco. Não é só ele que tem uma mentira esquizofrênica, patente, latente, o tempo inteiro reverberada. Você tem dezenas de milhões de pessoas que votaram nele, pelo menos eu imagino que sim, né? Creio que sim, que eventualmente que reverberam, acreditam a ponto de endossar as mentiras dele, que são endossadas pela mídia e pelo judiciário. Agora, eu só acho que isso é muito estranho numa época que todo mundo condena e fala sobre fake news. O Lula é uma fake news. O Lula é um bandido. O Lula é um líder de uma facção criminosa que fez o maior desvio de dinheiro público da história da humanidade, o mensalão e o petrolão, e ele sempre negou, rechaçantemente negou esses crimes perpetrados, condenados, que foi devolvido o dinheiro, que toda a cúpula do seu governo foi para a cadeia, foi condenada, e ele nega isso. Agora, ele não é culpado de mentir sozinho, porque o STF tirou ele da cadeia, o STF tirou todo mundo da cadeia, o STF descondenou todo mundo. A grande mídia passou pano para ele, a Rede Globo inventou uma mentira que aí havia um golpe de Estado no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro era nazista, fascista. Aliás, o Lula, inclusive é uma pauta que a gente vai falar daqui a pouco, recentemente falou que nos últimos 4 anos o Brasil viveu um nazismo. O Brasil viveu um fascismo. Cadê a imprensa contestando isso? Peraí, nazismo? O outro lá matava judeu, matava negro, matava mulher, matava deficiente, é isso que o Bolsonaro foi? É isso que ele fez? Então, as mentiras históricas, as mentiras pontuais, as mentiras absolutamente atemporais do Lula caem no esquecimento, ou então caem, pior, na memória de parte da população que é manipulada, a quem é mentida o tempo inteiro. Quando o Barroso diz que derrotou o bolsonarismo, não, ele calou o bolsonarismo. Quando o Barroso diz que, eventualmente, o bolsonarismo, e o Gilmar Mendes, aliás, falou que o bolsonarismo é uma técnica de matar gente, ou seja, que o governo Bolsonaro foi uma técnica de matar gente, esse tipo de coisa não é contestada. Esse tipo de mentira, esse tipo de fake news é reverberada, é espalhada e é consolidada por universidades, escolas, centros acadêmicos, pelo próprio judiciário. Então, assim, o Brasil vive, ô Anselmo, a civilização da mentira. E o pai da mentira parece que deixou de ser Satanás e agora se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Só que ele não é sozinho. Ele tem um monte de filhos. Ele tem um monte de diabinhos que reverberam a mentira, que espalham a mentira, que agora dizem: o Brasil está numa plena democracia, numa democracia pujante. Salve o STF, que também está saudando a democracia. E quem está dizendo essa mentira não é nem um petista, é o Tarcísio Gomes de Freitas, ultimamente. Então tá um negócio complicado. A mentira no Brasil pega. Agora, quando você vai dizer, quando você contestar, por exemplo, a urna eletrônica, quando você vai contestar a lisura e a parcialidade do TSE, aí você toma cuidado, que vão te chamar de mentiroso, vão te chamar de fabricante de fake news e vão te colocar na cadeia. Ou seja, o Brasil vive uma espécie de mundo bizarro. O Paulo Souza é um homem pop, ele lembra do desenho dos Super Amigos, que tinha um mundo bizarro, que era tudo o contrário. O Lula é o contrário, a gente vive na civilização, na hegemonia do contrário. Tudo que o Lula diz, você enfia de cabeça para baixo que dá certo. É aí que funciona. Enfim. Obrigado, Adriles. Vai lá, Paulo Souza, com você agora. O Lula, ele parece o filho mimado de uma mãe meio perturbada, sabe? Aquele filho que ele pode... Mimado e preferido dentre os outros, né? Porque ele pode fazer a travessura que ele quiser e ele sabe que a mamãe dele vai passar a mão na cabeça e não vai reverberar aquilo. No máximo vai falar assim, ai, ai, ai. E que é completamente preferido
com relação aos outros filhos, né? Me lembrou o Denis o Pimentinha, que fazia todas as travessuras dele. O Adriles lembrou de um outro programa. Eu lembrei do Denis o Pimentinha, que fazia aquelas travessuras todas, e o George, acho que era George, o vô dele, ele não se conformava com as travessuras, e ele nunca, e o Denis nunca pagava o pato. E é mais ou menos a relação que o Lula tem com a mídia, como o Adriles falou, né? Ele tem essa relação de leniência da mídia. Não que às vezes a mídia não vai até mencionar aquilo que ele fez ou aquilo que ele falou, mas é a maneira como isso é mencionado, né? Eu falo assim, foi uma bobicinha, o Lula falou uma bobicinha, falou uma bobeirinha ali, deixa pra lá. Então, é esse tipo de comportamento de leniente da mídia que faz com que, aí também eu vou ter que corroborar com todos os comentaristas, como o Eduardo falou também, dessa forma que eles vão criando essa mentira que é repetida várias vezes e acaba se tornando uma verdade no consciente coletivo, sabe? As pessoas, assim, não há ele não é rechaçado de forma veemente, não caem de pau em cima dele como cairiam de pau se o Bolsonaro falasse uma coisa dessa, porque se o Bolsonaro falasse uma coisa dessa, por exemplo, no mandato dele, ele seria taxado do grande mentiroso, né? O grande propagador de fake news, e isso a mídia ia bater tanto, e ela ia reforçar tanto essa fala e esse estereótipo, que isso ia tomar a consciência das pessoas. Então, peraí, o Bolsonaro é fake news? É fake news. O Bolsonaro, e no caso dele é uma bobeirinha, é uma bobicinha. No caso do Lula é uma bobicinha que deixa pra lá. E eu fico me perguntando, justamente isso que o Adriles falou, eu tava me perguntando, será que ele... E é uma dúvida mesmo que eu tenho, porque ele já falou abertamente que ele mentia, ele apresentava números completamente mentirosos, ele nunca teve nenhum cuidado, e ele não tinha nem vergonha de falar isso. Ele falou isso abertamente, debochando e rindo, né? Que ele falava números mentirosos, e isso fazia sucesso lá fora. Mas às vezes eu chego ao ponto de achar que, como era outra época, eu fico numa dúvida sincera. Eu ouvi a opinião do Adriles, né, sobre... Será que ele continua mentindo deliberadamente, descaradamente? Ou será que ele já tá gagá, tipo o Biden aqui, né? Que o Biden às vezes faz umas coisas que não dá para entender. Você acha que o Biden parece um velhinho que tiraram do Walmart, estava em coma, tiraram ele do coma, botaram um terno e jogaram dentro da Casa Branca, e o cara tá perdido, assim, né? Então, aqui dá para entender perfeitamente que ele é um velho que está assim, bem gagá, assim, já está senil. E o Lula, eu fico na dúvida. Eu acho que ele se aproveita disso, né? Ele aproveita da avançada idade para dizer o que ele quer mesmo e tal. Perdeu completamente o escrúpulo, e ele vai formando essa história de mentirinha, seria essa história, né? Como tinha antigamente, essa história com a letra E, na história com a letra H da nossa nação. Ele vai formando histórias dentro da nossa história real, né, que o Brasil passa. E enquanto os outros comentaristas estavam falando, não conseguia deixar de pensar de novo no livro 1984, onde até as notícias mais bizarras ou absurdas se tornavam verdade, porque eles alteravam a história, e se o Ministério da Verdade, não sei se era da verdade mesmo, do amor da verdade, se o Ministério da Verdade dizia que aquela agora era verdade, então aquela agora era verdade. A gente está caminhando para isso, a gente está caminhando, se o Lula disse que são 186 milhões de casas, vai ter uma casa por pessoa, eu vou morar numa casa, minha esposa vai morar noutra casa, meu cachorro vai morar numa casa, na frente vai morar o meu filho, a minha outra filha vai morar na casa do lado, vai ter uma casa para cada pessoa. Se o Lula disse isso, então essa história com E passa a se tornar história na nação brasileira, né? Esse é o perigo do que a gente está vivendo hoje.